vários mal-entendidos, por exemplo, as pessoas falam assim, por que ela foi ao salão enquanto o menino estava morto? Outros interpretam que ela foi ao salão depois do enterro. É um monte de mentirada e essas mentiradas pegam, né? E aí a gente está num país e num mundo que se diz cristão, onde a gente deveria aprender a compreender a fala dessa mulher que está presa injustamente, ao invés de ficarmos julgando-a, né? Então, para te ajudar a ter um coração que investiga para o bem, eu falo isso, investigar para o bem, porque foi isso que eu vi acontecendo há cerca de 2 meses atrás, quando jornalistas da Folha de São Paulo foram revisitar o caso Nardoni, né, da Isabel Nardoni, quando eles descobriram que um monte de detalhes lá ficaram de fora, porque o que importava ali era o que estava alimentando a mídia naquela situação. Então, para você compreender essa mãe que é inocente, que está presa, ao invés de ficar apenas escutando o pai que tem lá a sua culpa, mas não está preso, vamos pensar em... A professora Monique deixa bem claro que ela é que foi acordada por Jairo, ou seja, ela não sabe o que aconteceu. Ela estava adormecida, possivelmente dopada, sedada, tanto é que isso vai acontecer nas horas e nos dias subsequentes, quando o seu então companheiro fica ali administrando medicações, dizendo que ela está muito deprimida, que ela está ansiosa, que ela precisa se acalmar. Então ela continuou sendo medicada durante todo esse processo, enquanto as pessoas que estão longe disso aproveitavam isso tudo para falar mal dela. Por que ela fez isso? Porque ela fez assim? Ela estava desorientada neuroquimicamente falando, porque ela estava sendo medicada. Independentemente das intenções de quem estava fazendo isso com ela, é fato que ela estava sendo medicada em todo esse processo. E aí, sendo medicada e dormindo por meio desses medicamentos, ela acorda com a notícia de que seu filho estava em posição estranha na cama, de PCR, ela vai falar que ela nem sabia o que era PCR, e depois é que ela vai saber que era uma parada cardiorrespiratória. Mas vamos ao segundo ponto. Ela observa bem que o Henrique costumava dormir todo enroladinho no seu edredom, ela o encontra todo descoberto, né, com os olhos fitos, como diziam os meus antepassados, né, olhos embaçados, vidrados assim, como que enxerga nada, ou seja, ele já estava dando sinais de óbito, mas ela não percebera ali, e que mãe iria perceber isso, né? A gente nega coisas muito mais fáceis de não negarmos, né? A gente nega uma doença rara, a gente nega, o pessoal negou a Covid, não querem que a mãe, vendo que sua criança está morta, que ela negue aquilo por desespero, né? Então, ela, além de estar sedada, ela está assim, não, se meu filho está morto, eu não quero acreditar nisso. E aí as pessoas maldam a mulher por ela ter feito isso. Mesmo em meio ali aos sinais de óbito do filho, consciência é consciência, ou seja, percepção é percepção. A gente não pode avaliar a pessoa por ela estar conseguindo perceber certas coisas de acordo com aquelas circunstâncias que a cercam. E aí, ela ali, uma mãe que lutava pelo seu filho até o fim, se percebe uma situação onde ela não estava conseguindo ver o fim do pequeno e ela não conseguiu detectar que ele estava em óbito, né? Até porque que mãe vai acreditar que ela acordou com o filho dela morto? Então ela estava ali ainda sedada, com o outro falando alguma coisa. É muito complicada essa situação. É interessante porque quando ela fala para a juíza que ela não sabia o que era PCR, ela também está dizendo, sem eu perceber, que Jairo sabia o que era PCR, que é parada cardiorrespiratória. O que é parada cardiorrespiratória? É um processo de morte. Mas ele usando termos técnicos com ela, e independentemente das intenções dele, a verdade é que nesse casal aí tinha uma parte que estava consciente do que estava acontecendo e a outra parte que não sabia nem o que era PCR. Aí vem o Ministério Público e põe isso tudo como um crime do casal. Ô, gente! A professora diz que quando o seu bebê chega ao hospital, o seu bebê de 4 anos, que ela pensava que estava apenas desfalecido, mas não entendia que estava em óbito, que aí quem o atendeu, né, e a gente não tem tempo para avaliar se era médico, se era enfermeira, seja lá o que for, mas atenderam o menino e fizeram incansáveis manobras de ressuscitação. Eu estou fazendo esse movimento aqui para você ter um pouco de ideia do que significa isso no corpo de uma criancinha de 4 anos. Eu já disse, mas vou repetir caso alguém não tenha visto eu dizer ainda. Eu, quando estava cuidando do meu sogro, que faleceu de ELA, né, de esclerose lateral amiotrófica, bulbar, ele foi perdendo seus movimentos de voz, de fala, de respiração aos poucos, e ali enquanto ele estava internado, eu fui um dos que tomei conta dele, eu vi o pessoal reanimando uma outra pessoa que estava nessa situação, um senhor de 45 anos,
com poucas medidas de ressuscitação, eles lhe quebraram 4 costelas. 4 costelas. Na hora eu me lembrei do pequeno Henri. Falei, gente, imagina o Henri ficando 2 horas sendo insistentemente bombardeado, porque não tem como a gente deixar de fazer essa ligação, gente. Aliás, nós temos vários problemas aí nos laudos, né? Que o primeiro é que o laudo é de uma criança que não tem nada a ver com os traços do Henri. Segundo é que essa operação toda, durante 2 horas, nos dá uma dica de que todo o ferimento que ficou constado nos autos aconteceu foi no hospital mesmo. A gente, querendo ou não, a vida é assim. Os hospitais privados que lidam com crianças não atendem esse tipo de catástrofe todo dia, né? E aí não souberam realmente o que fazer com o menino Henri. É uma pena que, como se diz, extraviaram, né, vídeos, extraviaram filmagens, extraviaram fotos, extraviaram tudo. E isso é tão estranho para o hospital porque a opinião pública insiste em colocar as dúvidas sobre a mãe que foi acordada já com seu bebê desfalecido. Excesso de movimento brusco sobre o corpo de uma criança de 4 anos, franzininho como era o pequeno Henri. Claro que essa movimentação toda colocou lesões, tanto é que na hora que eles vão colocar o aparelho aqui no rosto do menino, eles provocam um arranhão que muita gente aí pensava, e alguns informados pensam até hoje, que foi a unha da mãe, né? Igual aconteceu no caso Nardoni, que eles falaram que era sangue da criança, e quando foram descobrir agora, depois de 15 anos, foram revisitar o processo e descobriram que aquilo ali, quando muito, era saliva de uma outra criança. Não era nada da Isabela Nardoni, nem sangue, nem saliva, nem nada. E aí, ao invés de a gente aprender com os erros passados, a gente prefere ficar criminalizando uma mulher inocente. E essa mulher inocente, na hora mesmo, ela registrava isso. Gente, mas esse tanto de coisa não vai machucar meu filho por dentro? Ela tentando dizer que ela estava estranhando aquilo tudo, mas como ela estava lesionada pelo excesso de medicação antes, durante e até depois do enterro do pequeno Henri, né, antes da morte dele, durante o processo de sepultamento e após, ela não conseguia registrar a urgência do que ela estava dizendo. Mas ela estranhou, porque aí quando ela fica sabendo que tem muitas lesões no corpo do menino, ela fala, mas como que havia lesões se eu vi meu filho nu, pelado? E ela diz isso à juíza aos prantos, e as pessoas preferem não crer nessa mãe desesperada aos prantos diante da juíza, mostrando a autenticidade do seu ser, dizendo que ela viu seu filho da cabeça aos pés antes desse laudo aparecer. Entende? E é interessante que todos esses questionamentos que a gente faz hoje já estavam sendo feitos pela professora Monique desde o começo, que inclusive ela vai dizer para a juíza que a equipe não disse nada para ela na hora, assim, gente, seu filho está muito machucado, mas o que foi isso? Ninguém diz nada para ela. Se tivesse machucado mesmo, os médicos, até para se esquivarem, já iam falar assim, mamãe, o que é isso aqui no corpo do filho? Que médico adora fazer isso, né? Eu me lembro do meu menino ainda no primeiro dia de nascido, ele tinha um choro característico, era um berro incomum, e eu lembro que numa dessas madrugadas, na primeira madrugada que ele tinha nascido, ele chorou, e aí lá vai a enfermeira correndo lá no quarto, lá perto da minha esposa, chega para minha esposa e fala assim, a senhora derrubou esse menino da cama, a senhora está machucando o menino? Quer dizer, com um grito característico de um bebê, já foram lá acusar a minha esposa de, sei lá, por depressão pós-parto, sei lá o que eles queriam imaginar que ela tivesse, de ela ter jogado o menino no chão. E aí, se era verdade que o Henri estava cheio de roxo, de machucado, e esse tanto de médico não falou nada, a professora Monique aponta isso para a juíza. Se fosse verdade esse tanto de lesões, todo mundo teria visto e falado assim, mamãe, o que é isso aqui? E é interessante, né? A criança com hemorragia interna e eles lá socando ela e, né, nada sai pela boca dela. É tudo muito estranho mesmo, gente. A gente tem de dar razão, é a voz dessa mulher inocente. Que é interessante que a professora Monique, ela estranha tudo ali na hora. Ela fala assim, mas como que esse pessoal está fazendo tanta manobra em alguém que eles estavam considerando já em óbito? E para piorar, ela deixa bem claro isso a juíza, né? Que eles dão o óbito, só assim, ó, não tem jeito, 2 horas depois, ou seja, muitas e muitas e muitas punções, né? Muitos procedimentos violentos e por vezes invasivos no corpo de um menino de 4 anos e não queriam que estivesse baço ou fígado, ou seja lá o que foi estourado, além do fato desse primeiro laudo me parecer ser de uma criança bem menor que morreu atropelada, né? Então, o casal caiu nas mãos aí do poder público
O Jairo tem seu rastro e seu lastro de coisas estranhas, mas agora a professora Monique, completamente inocente, inclusive ela fez essas observações todas na hora. O problema é que a gente não sabe o que o poder público faz com as nossas ações e ela se esqueceu de estar registrando isso, né? Alguém poderia estar lá do lado dela com a mente mais fresca e falar, Monique, filma isso. Filma tudo que você está falando aqui e tal, né? Numa outra situação, alguém deveria ter feito isso. Mas como a gente acredita no médico, a gente acredita na polícia, a gente acredita no poder público, ela não tinha como registrar isso. Mas é interessante que a palavra dela é autêntica, passa por qualquer teste autêntico de psicologia. Agora, o hospital esconder tudo, o poder público errar os relatórios, isso acontece mesmo. É muito interessante a implicância da população e do poder público contra essa mulher inocente, que, falando em avaliação psicológica, é muito claríssimo. Não só o fato de que a professora está dizendo isso aos prantos, essa parte que ela vai dizer que ela não estava entendendo o que estava acontecendo, aos prantos, e ao mesmo tempo que naquele momento, naquela circunstância, ela não tinha por que desconfiar do seu então companheiro, né, o senhor Jairo. Por quê? Mas ele brigava com ela relatou das violências. Ela relatou das violências como a maioria das mulheres relatam as violências e ainda demoram 5, 6, 10 anos. Aliás, a própria professora Monique sobreviveu 10 anos, talvez não às violências físicas do senhor Leniel, mas às muitas violências psicológicas que esse homem infligiu nela, né? Provocou nela. Porque isso é tão verdade que agora, depois de tudo, o que esse homem faz? Vai de lugar em lugar, de igreja em igreja, de podcast em podcast, falando mentiras absurdas, cometendo ainda mais outras violências psicológicas contra essa mulher. Então é nesse contexto que a gente precisa entender o pranto real e verdadeiro dela. Porque é incrível como a sociedade dá voz a um homem que estava nitidamente em processo de vingança. Ele estava em outro relacionamento quando o filho dele morreu? Estava, mas ele não estava satisfeito com o fim do relacionamento dele, tanto é que ele estava fazendo aquilo. Eu digo isso como pastor que sou, que eu sei que essa é uma prática constante, macabra e cínica de homens cristãos, que quando eles perdem um relacionamento, que o homem costuma, né, homens cristãos fundamentalistas como o senhor Leniel, eles costumam ser casados com o casamento e não com a esposa. Então, para manter o casamento, para manter a minha família, eu preciso dar conta disso. Aí eles se convertem, vão para a igreja, fazem amigos. No caso do senhor Leniel, tem um amigo estranhíssimo nessa história que a gente não pode ignorar, que é o policial civil Sigmar. Então o professor fala isso aos prantos, pensando assim, gente, eu não vi isso na hora, mas estava tudo lá. E aí aconteceu duas coisas, né? Estava tudo tão na cara que ela não viu, e nem estou falando mal dela por causa disso, estou dizendo que isso é assim mesmo. E segundo, ela não teve a intuição de já ir criando provas em seu favor. O que é provável até que vocês recriminariam, né? É uma pessoa que já fez tudo premeditado, igual um caso que eu estou acompanhando aqui em Belo Horizonte, que uma filha, ela conseguiu provas da violência que o pai faz contra ela e as irmãs dela, e aí como ela conseguiu muito bem, até orientada por mim, aí agora o pai está alegando na defesa assim, que ela fez tudo de caso pensado. Eu falei com ela, sabe o que significa isso? É o seu pai recriminando a sua feminilidade. É o seu pai recriminando a sua inteligência. Você fazer as coisas planejadas com estrategismo não tem nada a ver com você ter uma personalidade macabra. Só tem a ver com o fato de que você estava devidamente orientada. E aí a professora Monique não teve essa pessoa do lado dela para falar assim, Monique, filma, Monique, faz isso, Monique, cria provas a seu favor. A gente tem de fazer isso agora com o setor público. Não sei se você percebeu, a gente vai numa UPA, numa unidade de pronto atendimento. Eles nos atendem e tal, e não deixam nenhuma prova na nossa mão, porque se você morrer no caminho, você não tem como provar nem que você esteve na UPA. Então a gente tem que aprender a entrar nos lugares gravando. Começou a achar que o ex-marido está estranhando, e não teve alguém para orientar a professora Monique nesse sentido. Né? Essa mulher tinha de sair da cadeia, gente, urgentemente. É o amigo cristão, porém militar, e aí eu estou falando como alguém que cresceu em igreja cristã. Eu congreguei dos 7 aos 21 anos de idade na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, né? Independentemente de ser uma excelente igreja, ela tem essa coisa com o militarismo, com exaltar pessoas da polícia, etc. Depois eu fui vendo que o movimento evangélico todo tem esse sonho do quartel, da bandeira, da guerra, essa coisa toda. E o que nós temos aí? Sigmar,
um amigo, conselheiro, policial civil, estrategista. Ele olha assim e vê que ele pode ajudar o amigo. Eu não tenho nada contra o seu Sigmar ajudar o seu amigo Leniel, que era um ex-marido que estava indo para a igreja para tentar recuperar o casamento. Não era nem para tentar recuperar a professora Monique para si, mas era recuperar o casamento. Os homens são casados com instituições. As mulheres, elas estão lá na última fila de prioridades do amor de um homem, mesmo um homem bem intencionado como o senhor Leniel. Saiba-se disso. Então o que acontece? Está lá o Sigmar para ajudar o seu amigo. E mais para ajudar o seu amigo, ele usou toda a sua capacidade de policial civil de dar certas sugestões à professora Monique que ela nem percebeu o ardil. Eu vou mostrar para você. Mas é bom, antes de tudo, lembrar que esse amigo Sigmar era amigo de um homem que estava frustrado com o próprio casamento, ou melhor, com o fim do casamento, e vendo que sua ex-mulher estava conseguindo viver uma outra vida. Tem muita situação de homem aí que as próprias mulheres não conseguem detectar. Elas preferem negar isso, né? E acusar a congênere. Isso é muito triste, gente. E nós temos então aqui alguns detalhes que eu acho que é importante você prestar atenção neles. Olha só. O amigo do irmão Leniel diz para a ex-esposa dele: vai descansar, você está muito cansada. Aí depois ele propõe que ela cuide da questão do sepultamento, do velório, porque eles iriam olhar as questões lá dos laudos do necrotério. Quer dizer, a professora Monique não percebeu aí o ardil de alguém que é habilitadíssimo ou habilidosíssimo nas suas funções de policial civil da segurança pública, que é quando a segurança pública usa todas as suas capacidades para fazer a pessoa fraca na história ficar mais fraca e mais exposta ainda. Porque quando ele propõe ela ir descansar, é porque ele já estava se juntando com seu amigo para tramar coisas, porque ele vai dizer isso para ela cerca de 10 horas da manhã. E aí quando dá umas 8 horas da noite ele chama: Monique, tem alguma coisa errada aqui no relatório, no laudo. Então eles passaram a manhã inteira, a tarde inteira tramando alguma coisa para fazer o Leniel ser apenas vítima e para fazer de Monique cúmplice. E aí, a mãe escondeu o que estava acontecendo com o filho. Mas vocês perceberam o intervalo de tempo aí que dá para um policial civil habilidoso, amigo do ex-marido frustrado, fazer? Então, gente, vocês querendo ou não, a gente precisa, como cidadãos e cidadãs responsáveis, pensar nessas coisas. Porque você tem uma mãe lá correndo atrás de questões de enterro, toda fragilizada como ela estava, não sabendo nem que o seu filho havia sido assassinado e nem que o principal suspeito era o seu então companheiro, o senhor Jairo. E enquanto ela está lá desorientada na sua parte frágil, está lá o ex-marido, o seu amigo Sigmar, dois cristãos fundamentalistas, que vêm assim: o divórcio é maldição, o menino tem que ficar com o pai e com a mãe mesmo que o relacionamento seja falso, que é assim que Leniel diz até hoje por aí. Ele está em campanha para dizer assim: mesmo que o relacionamento esteja ruim, o casal tem que ficar junto pelo filho. Aí ele não consegue perceber que essa falsidade do casal causa muito mais danos aos filhos. Eu digo como psicólogo que atendo filhos de casais que quiseram continuar juntos, causa muito mais danos do que um filho que cresceu em meio a separações. Aí esse amigão dele, o Sigmar e o senhor Leniel, eles tiveram tempo para mexer com o IML, para fazer parcerias ali, porque o Sigmar era da Polícia Civil, ou é? Claro que alguém... Gente, mas aqui ficou ruim pro pai também, mas o pai sabia disso, então teve toda uma trama que nós nunca vamos ficar sabendo, mas assim como o Leniel fica de podcast em podcast fantasiando absurdos, que até a Monique e Jairo estavam planejando jogar em Rio da Janela, que é uma baita de uma mentira quando você vai vendo todo o histórico da professora Monique. Agora, quando você vai vendo todo o histórico do senhor Leniel, que não era tão presente assim na vida do próprio filho, ele precisou se livrar ali e viu no seu amigo policial civil, Sigmar, uma maneira deles fazerem um relatório para parecer que a professora Monique era cúmplice. Não ignorem essas estratégias, porque estamos falando de um policial civil, amigo de um engenheiro cristão fundamentalista que estava tentando voltar ao casamento. E é claro, a dor do Leniel não é falsa, é verdadeira. Só que é uma dor verdadeira, tão quanto os verdadeiros são os seus estrategismos para se proteger de toda e qualquer acusação, amparado pelo seu amigo Sigmar.
E ele até deve achar que foi Deus que pôs o Sigmar lá. Agora, vê se Deus tem algum compromisso com um pai que se omitiu, né? Porque ele criou a lei Riborel para punir padrastos e madrastas nas omissões. Mas é engraçado, ele que se omitiu em relação ao filho e nem vai ser processado por isso. Foi Deus mesmo quem colocou esse homem na vida sua, senhor Leniel? Mas vamos continuar a nossa próxima observação. Tem algumas coisas estranhas, por exemplo, a professora Monique deixa isso muito claro para a juíza, que no meio do choro dela ali do hospital, dos espantos de Sigmar sugerir que ela vá cuidar do enterro, que eles iam cuidar da questão burocrática, escrita pro Leniel, aí uma figura some dali, é o seu Jairo. O Jairo sumiu. E aí quando ela procura, fica sabendo que o Jairo estava em casa, né? Foi em casa, disse que foi trocar um chinelo por um sapato. Só que nesse ínter ele se encontra com a dona Rosângela, Leila Rosângela, né? Que era uma das empregadas da casa. E aí fica parecendo que a professora Monique planejou que elas fossem lá limpar a cena do crime, nem tinha cena do crime, tanto é que ela estava ali toda ingênua pensando assim, deixa eu dispensar minhas empregadas, né? Não tem por que elas irem, na verdade ela quis dispensar, mas as empregadas já tinham ido à casa, né? Ainda bem que ela tem como provar isso por ligações, por telefone e tudo, que ela quis dispensar as empregadas sem perceber, até cooperando para que não mexesse naquilo que eles chamariam e que não é cena do crime. Mas Jairo esteve lá, não comenta nada para Leila Rosângela, fica quietinho. Então isso meio que pesa contra o Jairo, mas isso tira qualquer outro peso de culpabilização da professora Monique. É uma observação pequena, mas ela é bem gritante, porque entre cerca de 8 horas da manhã, quando ela recebe a sugestão do Sigmar para ir cuidar do velório, e até meio-dia, 1 hora da tarde, que é quando o Leniel liga para ela e fala assim, olha, tem alguma coisa errada aqui com o laudo. Quando fala essas coisas, aí passou-se tanta coisa, quantas conversas, quantas coisas que a professora Monique não percebeu que escapou das mãos dela, por ela não ter alguém com a mente mais fresca para ajudar ela. Falar, Monique, não sai de perto de nada disso, não é? Na verdade, o Leniel ligou para ela por volta de 1 hora para falar sobre a perícia, né? Que eles teriam que ir lá periciar o apartamento, ainda não era sobre os laudos. Mas aí nós já estamos nos relatos da professora Monique lá por volta das 8 horas da noite. E ela vai dizer o seguinte, que ela estava desesperada, que ela estava planejando se matar, porque ela não sabia do que o filho dela tinha morrido. Então, uma mãe perder uma criança já é uma dor insuportável que a gente não consegue descrever, e vocês ficam condenando essa mulher que não teve a chance ainda de ter o luto dela. Quando ela teve alguns resquícios de fazer o luto dela, que foi ir ao jogo do Flamengo, rememorar a situação dela com o filho dela, com quem ela esteve várias vezes, vocês a recriminaram mais ainda. Mas, seja como for, entre vontade de se matar e vontade de se redimir, ela estava indo a uma ADVEC, que significa Assembleia de Deus Vitória em Cristo, presidida lá pelo pastor Silas Malafaia, né? Até isso, eu vou falar agora como um pastor que sou, até nisso ela teve má sorte, né? Porque o desespero é tão grande que a pessoa vai pedir socorro ao Senhor numa igreja de um pastor do naipe do Silas Malafaia, perdoem-me os fãs, né? Que não é um pastor lá dessa credibilidade toda, mas enfim, tudo pesando contra essa mulher sem ela o perceber. Né? Até quando ela pediu ajuda, quer dizer, ou era suicídio ou era cair na igreja de um pastor da laia do Silas Malafaia. Mas seja como for, e aqui a crítica, eu banco essa crítica porque eu também sou pastor e sei os bastidores dessas igrejas e ministérios e tudo, seja como for, o irmão da Monique a livra de se matar, porque ele pega a direção do carro, não, você não está bem, eu vou dirigindo. E no meio dessa coisa toda, o Leniel liga para falar sobre que tinha coisa errada no laudo, que ela tinha que ir lá. Aí lá vai ela, 8 horas da noite, ou seja, passou-se todo um dia das tramas gentis, amorosas, carinhosas pró Leniel, por parte tanto de Leniel quanto do seu amigo Sigmar. Esse Sigmar é uma figura bem central que deveria ser melhor investigada. Mas estamos falando do serviço público no Brasil, né? Vamos lá. Quando ela chega lá, que ela até fica sabendo que demorou porque faltou água, e aí o Jairo é solidário para falar que ele, se fosse o caso, ele mandaria um caminhão de pipa. Possivelmente a professora Monique, desorientada que estava, deve ter se expressado de maneira estressada, como toda mulher deveria ter o direito de se expressar. Aí Monique, o Leniel agora fica indo de podcast em podcast falando que ela estava lá toda exibida, falando que mandava um caminhão de água, blá, blá.
recriminando o desespero da ex-esposa, mãe do pequeno Henrique, que estava ali desesperada diante daquela morte inusitada do seu filho. Aí, o que a gente tem? Quando ela chega lá, ela fica sabendo que o menino estava com laceração hepática, que constataram ação contundente e hemorragia interna. Ela falou, mas como? Não é verdade? Se tivesse uma hemorragia interna naquelas 2 horas de saculejo ali, o menino ia começar a botar sangue para fora. A ação contundente houve sim 2 horas de tentativa de ressuscitação. Você quer a ação mais contundente do que isso? E eles falam, inclusive, tanto a professora Monique quanto o Leniel fala que quando um médico se cansava, passava para o outro. A ação contundente durante 2 horas no corpo frágil de uma criança de 4 anos que vocês não querem, que tenha machucado todo. E aí as filmagens do hospital foram extraviadas, né? E a professora Monique é que tem de ser a assassina ou a homicida por omissão. Oi, gente. É claro que quando a professora Monique vai perguntar, mas como é que tem isso tudo, sendo que vocês viram que não tinha nenhum machucado no menino? Eu vi meu filho pelado, ela diz isso, a juíza, né? E aí diz que o Sigmar desconversa. Ai, que me dera houvesse investigações para certas pessoas, igual está tendo para a professora Monique. Assim como ela é inocente, mas ela foi investigada de norte a sul, Sigmar, Leniel, inocentes que sejam, deveriam ser investigados, porque tudo aí é motivo de suspeitas, porque a suspeita só recai contra a mãe, que já está comprovadamente inocente. Aí, junto com isso, o Leniel sai por aí falando que a Monique se emperiquitou toda, que ela nem teve luto, que ela tomou banho, que é uma mentira, é só você ver, está dizendo que ela foi tomar banho cerca de 3, 4 dias depois da morte do filhinho dela. Porque realmente uma pessoa que perdeu o filho perde o prazer de viver, quanto mais o prazer de tomar banho. Porque estava lá, ela ficou mais de 3 dias sem tomar banho, tá todo no depoimento dela, assista aí depois que eu acabar essa minha falação. Ela ficou tão tensa que ela roía as unhas dela, chegando a sangrar os dedos, está no relato dela. Ela ficou dias sem se alimentar, porque o desgosto é tão grande que você quer ir junto. E ela ficou com isso tudo junto, esgotadíssima, desorientadíssima, e no meio disso tudo, sendo medicada pelo seu companheiro, no qual naquele momento ela confiava nele. Então, senhor Leniel, não foi só o senhor que ficou em situação depressiva aguda, não. A sua ex-esposa também ficou. Para de ficar falando a metade da história e outras mentiras contra a sua ex-esposa. Aqui a gente chega no ponto que talvez é muito importante para os montes de comentários que até hoje rolam na internet e que eu também recebo aí nas minhas redes sociais, que eles falam assim, pois é, mas que mãe desnaturada que foi ao shopping com o filho morto. Outros falam que ela foi ao shopping depois do filho morto. Mas seja lá como for, a recriminação é porque ela foi ao shopping. E ela explica isso. Assistam, por favor, para você ver o contexto, o tribunal, a sinceridade da professora Monique, tudo ali. E aí, no meio desse contexto todo, ela vai dizer o que aconteceu. Ela viu que o Leniel tinha feito camisas em homenagem ao filhinho deles. Fez camisas, mas não ofereceu nada nem para ela, nem para a família dela. Tá vendo que já tinha tramas aí? Aí ele fez camisas. Aí ela pensou assim, não gente, eu e minha família que amávamos esse menino, o Henrique vivia na casa dos avós maternos dele, de tanto que aquele povo amava, eu vou fazer também. E aí o que ela foi? Ela descobriu que no shopping tinha um lugar que essas camisas eram feitas entre 1 e 2 horas de intervalo, e ela foi lá, encomendou essas camisas com os dizeres de uma música evangélica, né? E enquanto se fazia a camisa, ela estava lá no shopping para fazer a camisa para homenagear o seu filhinho, que ela não sabia nem que ele tinha sido assassinado e nem que o principal suspeito era o seu então companheiro. Ela não sabia dessas coisas. Porque se ela soubesse que tinha sido assassinado, nem camisa ela ia fazer. Né? Ela não ia conseguir nem ir no enterro, para falar a verdade. Mas como ela não sabia, vocês estão julgando a professora por uma coisa que ela não sabia. E aí, enquanto se faz a camisa, ela era casada com quem à época? Com um homem que estava falando, menina, você está destruída, você está feia, você está pálida, não sei o quê. Ela não sabendo que o filho tinha sido assassinado, nem que aquele era o principal suspeito, foi ao salão dar uma recalchutada rápida para ir na despedida do seu bebê. Qual é o crime que tem aí, gente? Qual é o problema de uma mãe querer se despedir do seu filho que ela nem sabia que tinha sido assassinado?
Então é um julgamento injusto isso que se faz contra a professora, porque ela não sabia, por isso ela foi lá no clima de homenagear. Ele vai e afronta, destrata a sogra, uma das mulheres que mais fizeram pelo Leniel na vida dele. E, por último, ele zomba de pessoas socialmente vulneráveis, conhecidas como favelados. Quando ele fala, vai lá, volta lá para a Vila Kennedy, ele está zombando da Vila Kennedy, de pessoas oprimidas, de pessoas faveladas. Faz com a Vila Kennedy aquilo que o Brasil faz com as favelas, confundem pessoas faveladas e economicamente expostas como traficantes, bandidos, fazem isso com os favelados, fazem isso com as pessoas pretas, fazem isso com as pessoas da Palestina, confundem os palestinos com o Hamas, um grupo terrorista. Esse é o Leniel, daí que ele emerge. E aí, gente, infelizmente, para a gente mostrar a inocência da professora Monique, a gente está tendo de fazer esse contraponto desse homem que está por aí de lugar em lugar chorando, dando entrevistas, falando mentiras, mas destratando moradores da Vila Kennedy. Então, assista com critério, com carinho, com muita atenção. Professora Monique falando isso tudo que eu relatei para você. Nossa, mas por que você relatou o que ela já vai falar? Porque ali ela está falando sem ela mesma ter consciência de tudo isso que eu mostrei para você. E aí eu mostrei para você para que você entenda os contextos do que ela está falando. Ela estava ali sendo sincera à juíza. É interessante que a professora Monique, ela respondeu todas as perguntas. A gente ainda vai chegar na parte do depoimento dela, onde ela vai responder as perguntas do promotor. Ela não se esquivou de nada. Ela só teve que parar quando a Samia Massari veio de maneira estrategista para desqualificar o depoimento dela, trazendo uma conversa pela metade, que foi uma conversa que ela teve com a prima dela, pediatra. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.